Não se deixe que as felicidades momentâneas ofusquem o brilho da real felicidade. Porque quando se fala felicidade momentânea, já pode-se tirar a primeira palavra. Se é momentânea, não é felicidade. Se em algum momento da sua trajetória você se referir à felicidade como momentânea, saiba que você está vivendo uma grande mentira. Onde está essa humildade que muitas pessoas batem no peito para dizer? Está enterrada nas profundezas do umbral que essa pessoa está cavando na própria realidade. Eu gostei dessa colocação. As pessoas cavam na própria realidade as profundezas do umbral? Sim, porque o umbral não é nada mais do que a percepção e do que o estado vibracional que a pessoa trouxe para a própria vida. A diferença é que quando se desencarna, tudo fica muito mais intenso, mas já estava no umbral. Quem desencarna e vai para o umbral, já estava no umbral aqui. Por quê? O meu ser não é o ser mais importante do universo, nem o seu, nem qualquer ser que esteja aqui. Temos que trabalhar em prol dessa harmonia entre todas as pessoas e povos, sem colocar o sentimento do ego, da fragilidade ou da ganância em primeiro lugar. Salve, moço. Salve, seu caboclo, graças a Deus. Tudo bem? Tudo bem, sim, senhor. Qual é o nome do senhor, por gentileza? Eu sou o Caboclo Sete Ondas. Salve a sua força, salve a força do seu trabalho. Salve a luz que ilumina nesse projeto. Salve o vigor, salve as forças das linhas de Oxalá, das linhas de Ogum, Ogum Beramar. E salve as forças da nossa mãe Iemanjá, que principalmente nessa vertente estará conduzindo o trabalho de hoje. Que assim seja. Tá tudo bem com o senhor, seu caboclo? Sempre bem, moço. Sempre bem, menino. Eu tenho uma energia mais vigorosa, uma energia mais firme, mas eu estou sempre bem, sempre feliz, sempre atento e sempre determinado para fazer aquilo que tem que ser feito e contribuir com o seu trabalho também, na medida do possível. Certo, menino? Que assim seja. Muito obrigado. Qual é o significado do nome do senhor? O significado do nome e principalmente do trabalho se remete a uma linha de caboclos que trabalham principalmente beirando as águas do mar, mas principalmente com um trabalho de efetiva força, juntando as pessoas que têm fé, as pessoas que confiam na geração divina e as pessoas que precisam de força, vigor e determinação para que elas possam superar os obstáculos da vida. O mar não vai acariciar ninguém. O mar tem a força, mas o mar também tem a vida. Vai depender como você age dentro dele. E é assim que funciona o meu trabalho. Nós desenvolvemos trabalhos através de linhas. Não é muito comum que se veja o trabalho de caboclos, 7 ondas, circulando os terreiros, de forma a precipitar qualquer tipo de energia. Mas nós estamos sempre realizando um trabalho duro, vigoroso, de assistência nas questões espirituais, energéticas e mentorando aqueles que precisam, como foi o caso
desse menino, onde eu cheguei no momento para trazer novas percepções e uma nova força de trabalho. Temos nas linhas de Umbanda seres que encabeçam os trabalhos, como é o caso desse arquétipo dos 7 ondas, o qual vários espíritos estão sintonizados. A peculiaridade para se trabalhar nessa linha é o médium que precisa estar sintonizado e preparado para sintonizar com as energias de 3 orixás. E é por isso que demora, muitas vezes, para um caboclo da linha que eu trabalho sintonizar com um médium, pois preparamos o campo durante algum tempo para que haja a possibilidade de se suportar a energia que se é trabalhada. E isso, de uma forma bem geral, modifica até os hábitos de vida do médium, proporcionando que ele consiga ajudar pessoas de uma forma que não ajudava antes. Consegui ser claro, menino? Claro que sim. Muito obrigado. O que leva o senhor a trabalhar incorporado? O trabalho, quando é realizado fora do corpo, tem um sentido, que é o sentido de auxiliar nas questões astrais. O trabalho, quando é realizado num acoplamento com o médium, tem um significado, além de elucidativo, de trazer o conforto para as pessoas que estão na vida material, para as pessoas que estão aflitas, para as pessoas que estão sem vitalidade. O meu trabalho, sobretudo, é muito próximo aos trabalhos dos Exus que estão trabalhando nas linhas do mar, trazendo vitalidade, limpando miasmas, tirando qualquer tipo de energia de tristeza e trazendo vida para quem precisa viver, trazendo sol para quem precisa se alimentar da luz do sol, trazendo água do mar para quem precisa se alimentar da água do mar, trazendo pensamentos e energias vigorosas, firmes e muitas vezes não amáveis, mas necessárias para que as pessoas enfrentem os obstáculos que precisam enfrentar, sem ficar de murmúrios nos cantos, porque a vida precisa ser intensa, forte, decidida, e todas as pessoas que se lamúriam ou estão em energias de tristeza não estão vivenciando a energia original. O nosso papel é sacudir a poeira que está em volta dessas pessoas, arrancar os seres que atrapalham a vida dessas pessoas, respeitando sempre a ordem divina, porque trabalhamos para a lei. E se eu for citar qual a similaridade no trabalho de um caboclo como o meu, estamos bem próximos das linhas de Exu. Mas cercamos os lugares com as nossas flechas, com o nosso vigor e com a nossa energia intensa, para que a vida possa fluir. E trazemos essa vida do mar. Trazemos essa energia das forças que estão nas profundezas do mar, nas matas e nas beiradas que estão nas praias. Nós não trabalhamos muito em matas. Essa é uma diferença dos caboclos convencionais, mas trabalhamos com eles também, voltados para o propósito maior. Não temos tempos para ficarmos de gracejos. Fazemos o que tem que ser feito e trazemos o resultado na vida dos médiuns, na vida dos consulentes, na vida dos trabalhos extracorpóreos que são realizados diuturnamente, com a ajuda, sim, de vocês que estão encarnados. Pois precisamos de energias telúricas também. Quando falamos de energias voltadas para a energia marítima, temos que entender que
o telúrico também está presente. Precisamos também de aterramento. Porque a maioria dos seres que são ajudados por nós não vivem dentro d'água, mas podem se beneficiar da energia que está lá. Certo, menino? Sim, senhor. O que, em termos humanos, faz o senhor levantar todo dia de manhã e ter tanta disposição para ir trabalhar? Eu não levanto e eu não deito, moço. Eu continuo trabalhando. O que nós fazemos por aqui é um refazimento de energias. É um coletivo de caboclos. É um coletivo de seres que trabalham em linhas xamânicas das mais diversas, espalhadas por esse globo. E isso nos faz ter força, a egrégora que estabelecemos. O que me faz entrar em contato com esse trabalho constante é ter aprendido a sentir que precisamos ser úteis, de alguma forma, dentro desse todo que é o universo. A utilidade e a benfeitoria é o que me faz ter esse trabalho plasmado nas linhas espirituais e, sobretudo, nas ramificações do xamanismo, da Umbanda e das mais diversas áreas. Não temos preferência. Temos sentido naquilo que é preciso. Muito bom. Graças a Deus. O senhor disse: aprendi a sentir que precisamos ser útil. Se o senhor aprendeu, quer dizer que antes ou entendia isso de forma diferente ou não sabia na intensidade que sabe hoje. Digamos que uma pessoa esteja na mesma situação que o senhor estava antes de aprender isso. O que o senhor pode dizer para ela aprender a sentir que precisa ser útil? Esse é um processo que pode levar várias vidas, mas quando se vem e se vai, se tem oportunidade nessas lacunas de se estudar. E esse estudo foi trazido para algumas encarnações que tive. E quando se volta para o plano espiritual, se tem mais estudos. E chega um certo momento que as percepções começam a ficar aguçadas. E você tem a bênção maior de ser iniciado dentro de um propósito da lei. O momento que eu percebi que estava caminhando em direção a isso foi na encarnação, que aqui está emanada, numa linha indígena, dentro dos povos indígenas que cercam desde a América do Sul, passando pela América Central, caminhando para a América do Norte. Todos esses povos tinham uma certa intersecção. E eu estava bem no meio dessa tripa que liga a América do Norte à América do Sul. Muitas vezes tendo contato com outros povos, de formas amistosas ou não, mas sempre tendo respeito por essa grande nação que se unia dentro de trabalhos espirituais. Então, conforme havia dito, quando se desencarna e se é chamado para uma missão, pode-se aceitar ou não. Quando percebi que todos os conhecimentos que tinha aprendido, estando na carne, poderiam ser ampliados milhares de vezes no mundo astral, fui procurar os mestres necessários. E como tinha pureza em meus sentimentos, comecei a receber percepções
E como tinha vigor e não me lamentava por nenhum desencarne que estava acontecendo naquele momento que desencarnei também, pois haviam muitos desencarnes acontecendo de forma rápida, comecei a trabalhar no auxílio, num primeiro momento simples, daquelas almas que estavam desencarnando sem entender. E depois fui me aprofundando nos ensinamentos ancestrais que carregava no meu registro, e a espiritualidade foi conduzindo. E até hoje estou aqui contribuindo. E até achar esse médium, trabalhava ininterruptamente em processos religiosos espalhados pelo mundo inteiro. Preparei esse menino por muito tempo para que ele pudesse trabalhar comigo. São poucos que unem as aptidões relacionadas à energia que eu preciso. Não significa que sejam piores ou melhores. Existem outras linhas que também têm suas peculiaridades. Então, por isso que poucos médiuns recebem essa linha. É necessário ter tido iniciações no campo astral, em outras vidas, para que se possa suportar a energia que eu trabalho. E muitas vezes um médium como esse aqui, que está encarnado, tinha essas percepções e essas energias ativas, mas não estava conduzindo da maneira que era necessária. Por isso que eu demorei tanto para chegar. E através do seu caboclo pena branca, foi-se fazendo um trabalho gradativo, até que eu vim a primeira vez. E agora já está ficando bom, para que continuemos o processo. Entendido? Sim, senhor, muito obrigado. O senhor falou da sua linha de atuação ser um pouco mais aproximado do que a gente entende como esquerda na Umbanda, e faz a gente recordar da linha de atuação do caboclo Pantera Negra. Seria um pouco parecido? Se formos sintonizar com essa questão de trabalhar próximo da esquerda, sim. Mas os objetivos e desígnios da linha são diferentes. Mas nessa comparação que o menino fez, sim. São caboclos que precisam agir de uma forma muito intensa, plasmando elementos antigos e magísticos que cerquem com o trabalho da esquerda, sim. Inclusive, quando se é feito o trabalho no mar, perto das matas, pode-se haver uma intersecção das linhas. Claro, claro que sim. Eu ouvi falar que o senhor é um espírito muito antigo. Quando um médium diz isso, o que o senhor acha que ele quer dizer? Quer dizer que faz tempo que eu não volto para esse globo encarnar. Quer dizer que meu trabalho espiritual vem se desenrolando por muito tempo sem uma nova encarnação. É esse o significado de dizer que é um espírito muito antigo, porque muitos que estão encarnados aqui também são bem antigos, mas estão reencarnando. E eu estou há muito tempo no plano espiritual, fazendo o que eu faço. É nesse sentido que a mensagem que se é passada às vezes para eles é interpretada. Claro que sim. O senhor, durante alguma encarnação, lidou com magia? Sim, algumas. Principalmente porque antigamente a magia era levada de uma forma muito mais séria do que hoje. Se fazia com respeito, e aqueles que não faziam tinham que primeiro entender
o que era a magia. E depois se debandavam por aí. Mas mesmo assim, em algum momento tinham que ter respeito. E não é o que vemos hoje. Em todas as minhas encarnações, em povos nativos, fui aprendiz e depois trabalhei nas linhas xamânicas, como vocês gostam de dizer, com pagelanças e rituais. Claro. Como que foi a sua última encarnação na Terra? A minha última encarnação foi dentro de um povo, como eu disse, nessa tripa que se chama de América Central. Em um momento conturbado por conta de guerras entre povos e invasões. No que se diz respeito a isso, é o que eu posso dizer, sem ter que citar nomes ou ocasiões. Porque já faz muito tempo, moço. Tem muita gente que estava lá e que está até hoje resolvendo questões aqui na Terra, sem entender o karma que foi gerado através de tudo isso, que reflete não só nesse continente, mas sim no continente europeu também. Às vezes que o senhor lidou com a magia, o senhor sempre buscava positivar essa energia? Todas as vezes que tive encarnado com magia, tive o privilégio de ter sido bem orientado. Mesmo tendo sido bem orientado, também cometi os meus erros, como todo ser humano comete, e paguei por eles, até chegar ao ponto de entender que magia é magia, e que eu posso ter a minha força sempre intencionada para resolver algo que não seja só para mim, mas para o bem de todo mundo que está perto. Sim, no começo, quando eu estava engatinhando, recebi bons professores, mas o ego me conduziu para realizar magias para o meu próprio benefício. E isso trouxe consequências, sim, que foram aprendidas nas demais encarnações, até chegar ao estágio que eu estou hoje, trabalhando ininterruptamente com essa seriedade, sem tempo para pensar em mim. Porque o meu ser não é o ser mais importante do universo, nem o seu, nem qualquer ser que esteja aqui. Temos que trabalhar em prol dessa harmonia entre todas as pessoas e povos, sem colocar o sentimento do ego, da fragilidade ou da ganância em primeiro lugar. Tombos foram necessários e são necessários, inclusive para mestres que são ascensionados, chegarem onde chegaram. E eu não sou diferente disso. Graças a Deus. Que conselho o senhor dá para uma pessoa que vê valor em direcionar magia destrutiva? O que eu posso falar sobre isso é que tudo que se é feito para o outro se materializa na sua própria realidade. Pode parecer que isso não afeta no começo, mas as pessoas esquecem que a reencarnação está aí para isso. Tudo aquilo que se faz, se vivencia. Por isso que as pessoas que são boas
sempre conseguem aquilo que estão determinadas. E por isso que as pessoas que são ruins também muitas vezes conseguem. A grande diferença é o impacto que isso causa nas energias do mundo. Toda energia que for impactada no mundo terá que se retornar para a pessoa que proporcionou. E nesse momento, caboclos que trabalham nessa linha que eu estou, estão auxiliando muitos desses que entortaram no caminho. Auxiliamos com dignidade, sem apontar o dedo, mas exigimos respeito daqueles que julgam saber mais do que nós, da ética e desígnios de um trabalho digno e justo. Realizamos a ação da lei com os elementos que temos. Exigimos respeito, assim como respeitamos o processo de cada um. Podemos dizer que cada ser humano tem seu poder de escolha, e muitos sabem que terão um prazer momentâneo, um parceiro momentâneo, uma glória momentânea, que será muito cobrada. Não existe amizade em realizar magias trevosas. É cada um por si. Até alguém perceber que Deus está por todos. E não vai privilegiar alguém que se usa de fundamentos nefastos e prejudiciais a comunidades para conseguir o que se quer. Aprende-se, moço. Aprende-se. Pelo que eu entendi, o senhor já viveu em ambiente tribal e certamente, se não entendeu, se não viveu, entende que muitas vezes a cultura do lugar determina nosso discernimento moral. Isso é certo, isso é errado. Que mensagem o senhor dá para as pessoas que fazem o mal vendo valor nisso? O problema está nelas ou no lugar onde elas cresceram? Esse ponto é bom, porque existe muita besteira sendo falada por aí. É claro que o ambiente que se vive pode influenciar as pessoas, sim. Mas as pessoas têm a sua própria energia. As encarnações às vezes são colocadas em locais hostis para que haja o florescimento de uma lótus no meio da lama. Cada ser humano é responsável pelos seus atos. E muitas vezes eles são também puxados para encarnações em ambientes desse tipo por pura sintonia. E uma coisa vai ligando a outra. Mas há sempre uma luz no fim do túnel. As pessoas podem sim despertar dentro de qualquer ambiente e fazer a diferença. A diferença que eu falo não é essa diferença básica que se é citada, mas sim ir despertando e entendendo que há muito mais do que apenas o plano material. O problema é que as pessoas encarnam muitas vezes com um propósito dentro de um lugar difícil, um país difícil, uma comunidade difícil. Chegam aqui, se encantam pelos prazeres e pelas facilidades do mundo material e falham em suas missões. Mas nenhum espírito encarna aqui com o objetivo de não aprender. Esse planeta é curioso. Ele tem o poder de envolver as pessoas com uma névoa de sentimentos que está aí justamente para que as pessoas subam degraus e sejam iniciados em valores com todas as tribulações presentes. É possível, sim,
a ser uma flor no lótus, dentro da lama. Então também é possível que se haja pessoas dentro de lugares hostis que não se envolvam com maldade e corrupção, ou princípios que não contribuem com o todo. O que o senhor responde para uma pessoa que depois de ouvir isso se pergunta: é errado ter ambição na vida? Eu respondo que o certo é você ter um objetivo firmado. Ambição é muito relativo, menino. Ambição é colocado como pessoas que querem muito, muito, muito e nunca estão felizes. Devemos entender que a substituição por preciso estar sempre evoluindo, recebendo conhecimentos, e cada conhecimento que recebo coloco à disposição de algo que vai ser alimentado para melhorar algo. Isso não é ambição. Isso é propósito. Isso é sabedoria. Isso é desígnio. Isso é firmamento com as forças superiores e com a lei. Ambição é: tenho tudo e não estou feliz. Quero mais, mais e mais. E faço aquilo que é possível e impossível para suprir os meus desejos mundanos. Isso é ambição. Quem está envolvido com isso precisa de muito auxílio espiritual. Mas quando se está nesse nível, é muito difícil que se abra e se aceite. É por isso que a encarnação é finita, para que se haja fora do corpo aprendizados muitas vezes muito mais árduos e pontos de vista e percepções que não ligam à matéria, para que o espírito possa se desprender de muitas futilidades. Captou isso? Captei, sim, senhor. Graças a Deus. Então, muitas vezes a pessoa se pergunta: eu errei. Mas, como tem um ditado aqui na Terra, já que está no inferno abraça o capeta, não vou voltar atrás, porque vai dar mais trabalho recomeçar a corrigir e ter que ir para o caminho correto sem qualquer garantia do que continuar nessa. O que o senhor diz a essa pessoa? Essa pessoa está se enfiando dentro de uma cova e só está jogando terra em cima. Sempre se pode melhorar. Nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para se reconstruir uma trajetória. Antes você começar a fazer no momento que você percebe, do que deixar para depois. É como se você quisesse apagar o fogo jogando gasolina em cima. Essas pessoas que entram nessa sintonia estão cometendo esse tipo de atrocidade. E aí, as coisas vão ser equilibradas de uma forma ou de outra, seja encarnando aqui, ou seja encarnando em um lugar mais hostil. Graças a Deus. Às vezes quem está ouvindo pode estar dizendo assim: não, mas o caboclo é forte, hoje ele tem essa expansão de consciência no autoconhecimento, mas ele não sabe o difícil que é ter a família que eu tenho, ter as pessoas que eu tenho à minha volta. Se ele tivesse aqui, ele ia ver quanto é difícil. E tem mais, nas horas de mais sofrimento, que eu peço ajuda e apoio dos meus guias, eu não os sinto. Então, seu caboclo, essa pessoa que diz: eu estou nessa situação por causa da minha família, dos meus amigos, de outras pessoas sobre as quais eu não tenho qualquer controle, então não tem nada que eu possa fazer. O que o senhor diz a ela? É a mesma coisa do exemplo anterior. Se você sintoniza com uma linha
que trabalha com fertilidade para que se haja uma vida, você precisa estar aberto à fertilidade do mundo. No aspecto energético, né? Agora, se você sintoniza com uma linha de força, com fraqueza, minimamente você não vai receber nenhum benefício. É preciso fazer o mínimo esforço para que as entidades possam agir. Nós não estamos aqui como se fosse uma campainha para qualquer problema se chamar a entidade. Nós não temos tempo para brincadeira. Nós temos tempo para seriedade, para trabalho, para alinhar o que precisa. E as pessoas têm o ledo engano de associar que se tem um guia, ele tem que resolver tudo. Cada um precisa resolver as suas questões kármicas. E muitas vezes é difícil mesmo. Mas tem muita gente que tem dificuldade e não fica por aí reclamando que nem um bebê chorão. É preciso enfrentar a vida com dignidade. Aquilo que está se passando é como aquilo que eu disse anteriormente. Foi a gasolina que se jogou no fogo. Se você está encarnado numa família problemática, você causou problema também. Ou você se incumbiu de resolver alguma coisa que não está sendo resolvida. Muitas vezes a família problemática não é para você viver lá dentro. É para você aprender com aquela situação e sair dali e fazer algo bom pela humanidade. Sem nenhuma culpa. Por ter apenas vínculos familiares ali. Família tem um significado, o propósito de vida é outro. Quando se trabalha com resignação, se facilita. Todos os guias que trabalham em todas as linhas de Umbanda tiveram todas as dificuldades que os encarnados que reclamam também têm. A diferença é que quando a oportunidade bateu na porta, demos abertura para a sintonização e propósitos maiores. E muitas vezes a pessoa que tem dificuldade só está de pé ainda porque tem guia perto. Lembre-se disso. Vivemos em tempos que as pessoas tomam o certo pelo errado e o errado pelo certo. Ser fraco chama de forte e ser forte chama de fraco. Então passa pra gente com a clareza que é característica sua a diferença, se possível, com um exemplo do que é ser forte e do que é ser fraco. Existe uma diferença, moço, entre ser firme e entre ser forte. Entre ser frágil e entre ser fraco. Pedir desculpa é ser forte. Reconhecer erro é ser forte. Mudar de opinião quando se percebe que se fez uma besteira é ser forte. Abraçar quem precisa é ser forte. Estender a mão para alguém que te prejudicou é ser forte. Perdoar é ser forte. Não menosprezar aquele que tem menos é ser forte. Levantar a cabeça depois de um tombo é ser forte. O contrário de tudo isso é fraqueza. As pessoas hoje em dia estão muito deslumbradas com a posição social, com a imagem do corpo e com o sair por cima, humilhando os outros. Tudo isso é fraqueza. E essa fraqueza torna esses seres humanos mais frágeis que um gravetinho. Por que as pessoas não se olham no espelho e observam a perfeição que Deus colocou na vida delas? Porque aquilo que você tem hoje
independente da sua aparência, independente do valor que você ganha. É a perfeição divina, sim. Nós que colocamos defeito em tudo. Claro que sim. O senhor, quando fala sobre espiritualidade, remete-se à palavra justiça. O que seria justiça para os espíritos e o que o senhor vê que é o que a gente entende como justiça? Esse é um ponto bastante complexo, porque a justiça dos homens é aquela justiça que faz bem ao ego. A justiça espiritual é a justiça, sem porquê, nem e se. As medidas não são corrompidas. A balança é totalmente calibrada. E não se tem benefícios por se fazer isso ou aquilo. Justiça, para que se simplifique, é entender a lei do karma e saber viver o dharma. Entender que as energias estão o tempo todo trabalhando e que quando se lança uma flecha envenenada em alguém, essa flecha vai ser cravada no seu coração primeiro, se foi você o autor do disparo. Só que pode parecer que a outra vida foi ceifada, mas a sua está sendo ceifada o tempo todo pela sua ação maldosa. Muitas vezes achando que fez justiça por conta de um ato, muitas vezes infantil, que poderia ser resolvido muitas vezes com um perdão ou um eu estou errado, como eu falei antes. Justiça é justiça, não é a minha, não é a sua, não é a do seu vizinho. É um arquétipo que deve ser respeitado e é imutável, assim como a energia divina que envolve todos os aspectos de trabalho e todos os tronos que trabalham nessas linhas espirituais que estão tão fortemente enraizadas no Brasil. Quando o senhor diz fortemente enraizadas, o que o senhor quer dizer? Que o Brasil é como se fosse hoje, dentro do aspecto material, a capital global da espiritualidade. Os países não têm capitais? É como se o Brasil fosse a capital do mundo no quesito espiritual. Assim como se já teve em outros países essa frequência, hoje o Brasil recebe aportes energéticos para essa pluralidade de espiritualidade bem aceita, onde espíritos que estiveram encarnados em várias partes do globo conseguem desenvolver o trabalho. Muitos dos espíritos que estiveram em outros países em momentos importantes espirituais estão hoje aqui, destinando a sua vida à espiritualidade, tendo essa abertura e liberdade que tem aqui para se proporcionar o auxílio. Não existe país algum no mundo com essa abertura de vertentes espirituais. É nesse sentido. Uau! Realmente. O senhor sente que a realidade da vida é mais profunda do que a que temos capacidade de ver? Ou é mais profunda que aquilo que permite a nossa conveniência enxergar? Muitas vezes a segunda opção é a que se coloca como frenteiro na vida. Como estamos aqui do lado de cá e vocês aí do lado de material, pode parecer complexo fazer essa comparação que eu vou fazer agora.
Mas a realidade da vida é apenas quando você olha para qualquer situação e compreende que o tempo todo os fluxos estão sendo desenvolvidos, as energias estão sendo trabalhadas, o tempo não se para nunca. E não é o nosso desejo, muitas vezes infeliz, que vai ser privilegiado no meio de uma infinitude que é o universo. Para se entender isso, é preciso estar do lado de cá muitas vezes. Mas tem muitos seres encarnados na Terra que já sabem o que é isso e vivem com maestria. E não precisam se mostrar para ninguém. É algo incalculável. Pode-se apenas sentir. E o sentimento muitas vezes não se pode descrever, pois ele está conectado a outros patamares dentro do astral. Claro que sim. Seu Caboclo, o que acontece depois da morte? Qual religião, afinal de contas, está falando como realmente é? As religiões não dizem a realidade quando se colocam interesses materiais na jogada. O desencarne é o mesmo para todas. As religiões espiritualistas, sem colocar nome aqui aos bois, as religiões que estão vinculadas aos processos reencarnatórios, aos processos de energia, aos processos de desmaterialização, muitas vezes, são as religiões mais próximas daquilo que se pode entender como vida, que não existe morte, apenas uma troca de roupa. Então, nesse sentido, todas dizem de forma velada, sim, que existe a vida. Porém, alguns líderes colocam a bel prazer aquilo que é conveniente para que as pessoas não se libertem. Mas todas as religiões, em seu cerne, estão falando sobre a continuidade da vida. O problema são as interpretações. Mas toda a semente que foi colocada em todas as religiões e filosofias que se voltam para o espiritual, independente do segmento, foi plantado que existe sim a vida e a continuidade da alma. Depois eu quero falar um pouco mais que o senhor já morreu, e diferente de mim, que também já morri, o senhor se lembra? E a gente, quando conversa com as outras pessoas aqui na Terra, que dizem que não se sabe o que acontece depois da morte, a estas respondemos: sabemos, porque os espíritos já voltaram para contar. E riem como se fosse um absurdo. Eu quero falar sobre isso com o senhor em um momento, mas ontem eu li essa frase que alguém me mandou e eu queria que o senhor comentasse, por gentileza. A pessoa disse, e por isso é um ateu, disse o seguinte: religião não explica, somente doutrina a pessoa para a causa que ela defenda. O que o senhor diz a respeito disso? Se limita a quem quer, moço. Toda religião vai ter alguma coisa boa. O problema é a mão do homem limitando o ser humano que está ao lado para receber a energia dele, para ficar aprisionado ali. Para receber o dinheiro dele, para ele ficar aprisionado e dependente ali. Por isso que tem muito ateu que se diz ateu.
porque eles não admitem que haja essa falta de ética. E muitas vezes esse ateu nem ateu é. Acredita sim numa força superior, mas não se concorda com os atos dos seres humanos. E no caso de ninguém voltou para falar, o seu canal aí, o seu trabalho, é a prova viva que muita gente volta para falar. E o trabalho de muita gente. Os clarividentes, então, que estão espalhados aí por todo o globo, em locais diferentes, falando a mesma coisa, sem nunca terem se visto, estão aí para demonstrar que existe o inexplicável, porque muitas vezes o ateu chega num ponto que ele não consegue mais explicar nada. E aí ele precisa atacar o outro para se sentir superior. Então é nesse ponto que a humildade precisa chegar e se compreender que o inexplicável sempre existirá nos planos material e também nos planos espirituais. Pois não é da nossa conta muita coisa. Mas é preciso sentir a vibração de Deus antes de querer se entender o que é Deus. Enquanto as pessoas ficam querendo explicar o que é Deus e colocá-lo em moldes materiais e humanoides, elas estão deixando de evoluir e de sentir o próprio. O senhor falou sobre humildade e me fez lembrar uma frase do Immanuel Kant, que diz assim: a humildade é a disposição interior que torna o homem consciente de sua fraqueza e o leva a submeter-se a Deus e a respeitar seus semelhantes. O senhor vê assim também? A humildade depende muito de quem está falando. Para muita gente, humildade é abrir mão de certas coisas, é ser uma pessoa que não cuida de si e, sobretudo, uma pessoa que muitas vezes agride a si. E muitas vezes agride a si por causa do outro. Isso não é humildade. Isso é fragilidade. Isso é tristeza. Humildade é sim ser feliz, valorizar a si, sem diminuir o outro. Essa que é a grande dificuldade das pessoas. Você vê estampado por aí em todos os lugares pessoas falando que tem Deus no coração, mas desmerecem a religião do outro. Mas apontam para o outro. Mas dizem que o demônio está na casa do outro. E quando fazem isso, não estendem a mão para colocarem Deus então no coração dessa pessoa. Onde está Deus no coração do apontador? Onde está Deus na vida dessa pessoa que se diz tão voltado para o divino? Se ela está cuspindo no próximo, se ela está menosprezando o próximo, se ela está jogando pedras no próximo, se ela não está fazendo nada para elucidar o próximo, e se não está dando nem o próprio exemplo, muitas vezes na própria família. Onde está essa humildade que muitas pessoas batem no peito para dizer? Está enterrada nas profundezas do umbral que essa pessoa está cavando na própria realidade. Eu gostei dessa colocação. As pessoas cavam na própria realidade as profundezas do umbral? Sim, porque o umbral não é nada mais do que a percepção e do que o estado vibracional que a pessoa trouxe para a própria vida. A diferença é que quando se desencarna, tudo fica muito mais intenso, mas já estava no umbral. Quem desencarna e vai para o umbral, já estava no umbral aqui. E umbral eu digo no sentido de um aspecto
interior, um aspecto consciencial, se é que você me entende. A consciência já estava enegrecida, porque muitas vezes a pessoa pode passar pelo umbral, sim, e ser resgatada rapidamente. Mas existem pessoas que ficam naquele looping por conta do estado que já viviam. Por isso que eu digo, já estavam no umbral, encarnados. Seu Caboclo, o que é, no caso, então, uma consciência enegrecida? A pessoa pode ver isso ao olhar para o espelho? O espelho precisa ser o interior da pessoa. Todos temos um espelho dentro de nós, que é a nossa consciência. Nossa consciência não depende de que enxerguemos, não depende que sejamos isso ou aquilo, tenhamos qualquer profissão. A nossa consciência é o nosso espelho interior. É aquele momento que você não consegue passar nenhuma tintura no rosto, que você não consegue mascarar nada, que todos os rótulos se caem, que todas as janelas são abertas, que não se tem para onde correr porque se está num campo totalmente aberto e sem nenhum esconderijo. Esse é o olhar para o espelho. Essa é a verdadeira frase que deve se falar. Olhar para o espelho é estar num campo aberto, sem roupa, sem maquiagem, sem lugar para se esconder, observando tudo aquilo que se faz e se vendo se há dignidade nisso, ou apenas apego, ou apenas vontades, ou apenas mesquinharias, menino. Essa vitalidade somada à simplicidade que a gente encontra num espírito que se manifesta na Umbanda na linha de Caboclo, nos inspira a ver a vida desse jeito. É o objetivo de vocês? Sim, muitas vezes nós chegamos perto de uma situação que está lamentável, mas está lamentável porque a pessoa cavou aquilo. A pessoa, como eu já disse na outra vez, jogou gasolina no fogo. Está cheia de problemas de saúde, de problemas mentais, de problemas estruturais, por uma série de fatores que ela mesma construiu. Você pode construir um castelo com pedras fortes e firmes. Assim como você pode construir um castelo que ele vai ser de areia. E qualquer vento, qualquer chuva vai desmoronar. Qual a diferença? A diferença é que se precisa ter paciência para se conseguir as coisas. É preciso se colocar pedra sobre pedra para se conseguir as coisas. E é isso que as entidades de Umbanda vêm mostrando. Quando somos firmes porque sabemos que é a única forma de se resolver muitas questões. É preciso se chacoalhar a poeira que está ao nosso redor, inclusive espiritualmente, porque trabalhamos em vertentes muito pesadas. Então, o nosso próprio trabalho nos ensina que não podemos esmorecer. Temos que levantar, utilizar aquilo que aprendemos dentro das iniciações espirituais para continuarmos firmes. E é essa lasca de energia que procuramos colocar à disposição dos seres humanos, trazendo essa vitalidade, essa vontade de viver, o reequilíbrio muitas vezes da saúde, dos hormônios, das energias, através de inspirações para que essas pessoas possam mudar de hábitos, para que essas pessoas possam mudar sua alimentação, seu estilo de viver a vida, para que se possam tomar sol, para que se possam tomar água, para que possam sim agradecer, para que abracem, para que se cuidem, para que falem menos besteira e que ouçam também menos besteira nessas caixas que vocês têm aí. Claro que sim. Seu Caboclo, como que tá o tempo do senhor aí no astral? Queria convidar o senhor para continuar
esse diálogo por mais uma hora. Esse caboclo pode ficar. Vamos continuar. Perfeito. Então, para esse encontro, determinando tudo o que já foi falado, que mensagem final o senhor tem para passar para aqueles que nos ouviram até agora? Não se deixe que as felicidades momentâneas ofusquem o brilho da real felicidade. Porque quando se fala felicidade momentânea, já pode-se tirar a primeira palavra. Se é momentânea, não é felicidade. Felicidade é felicidade. É a energia da plenitude. Se em algum momento da sua trajetória você se referir à felicidade como momentânea, saiba que você está vivendo uma grande mentira. Mas que isso sirva de combustível para que você possa entender que a felicidade está aí, dentro de qualquer situação que você vive. Existe o ar que você respira, existe as pessoas que você pode amar, existe as funções que você pode desempenhar, existe o desinteresse nas relações, existe força e vitalidade para se elevar qualquer missão que você esteja à frente. A incorruptibilidade das pessoas é isso. Não se deixar levar pelo momentâneo e compreender que o constante traz, sim, a plenitude. Quando se tira a palavra momentâneo, coisas gloriosas podem ser feitas, porque não se trabalha mais por mesquinharias ou por prazeres mundanos, mas sim para a continuidade de algo maior. Essa é a mensagem que eu deixo. Graças a Deus. Muito bem. No segundo encontro, quero falar mais com o senhor também sobre os temas de comunicabilidade dos espíritos, provas e gozos futuros, baseado na lei, de ação e reação, vida após a morte, sendo da vontade de Deus. Muito obrigado por essa oportunidade, viu, seu caboclo? Eu que agradeço e que seja sempre abençoado projetos como esse que levam a informação e a espiritualidade de forma ampla àqueles que desejam ouvir. Onde está essa humildade que muitas pessoas batem no peito para dizer? Está enterrada nas profundezas do umbral que essa pessoa está cavando na própria realidade. Eu gostei dessa colocação. As pessoas cavam na própria realidade as profundezas do umbral. Sim, porque o umbral não é nada mais do que a percepção e do que o estado vibracional que a pessoa trouxe para a própria vida. A diferença é que quando se desencarna, tudo fica muito mais intenso, mas já estava no umbral. Quem desencarna e vai para o umbral, já estava no umbral aqui. Por quê? O meu ser não é o ser mais importante do universo, nem o seu, nem qualquer ser que esteja aqui. Temos que trabalhar em prol dessa harmonia entre todas as pessoas e povos, sem colocar o sentimento do ego, da fragilidade ou da ganância em primeiro lugar. Não se deixe que as felicidades momentâneas ofusquem o brilho da real felicidade. Porque quando se fala felicidade momentânea, já pode-se tirar a primeira palavra. Se é momentânea, não é felicidade. Se em algum momento da sua trajetória você se referir à felicidade como momentânea, saiba que você está vivendo uma grande mentira.